Ei, tá cansado de ir no nutricionista e não conseguir emagrecer? E se eu te falar que é possível emagrecer sem deixar de comer o que gosta e perder de 5 a 10 quilos nas próximas semanas? Com o programa Receitas para Secar, isso é possível. Para saber mais, clique no link da descrição. Qual é o gatilho para essas três sequências de coisas que tu falou acontecerem? Ele tem que ver alguma coisa ou é do nada? O cérebro tá trabalhando sozinho de acordo com isso que tu falou. E eu tô no computador e daqui a pouco ele dispara e eu começo a entrar numa fase assim. Excelente, né? O que a gente sabe? Por quê? A gente sabe muito de bipolaridade porque o primeiro remédio que foi inventado para bipolaridade foi em 1949, que foi o lítio. Então, por séculos, tudo que a gente fez foi observar a pessoa. Você não tinha tratamento medicamentoso, farmacológico, né? Então, a gente sabe exatamente como que acontece na vida de uma pessoa. E, em geral, é o quê? Ela tem a primeira fase, o primeiro episódio de humor na vida dela, que, em geral, tem um gatilho externo. É o que você está perguntando. Tem um gatilho externo. Então, aconteceu algo. Um divórcio, terminou com a namorada, perdeu o emprego. Aí, lá no segundo episódio que ela tem outro gatilho externo. Seja o estresse que for. Excesso de trabalho, um chefe chato. Já lá no terceiro, quarto episódio, começa a ser espontâneo. Então agora eu não preciso mais de um gatilho externo, eu não preciso mais de um estresse externo. Eu preciso de nada. É espontâneo. Virou natural. Uhum. Por quê? Porque o cérebro aprende a ficar doente do mesmo jeito que ele aprende a ficar saudável. Isso é muito importante da gente entender. Tem um estudo que ele funciona como, né? É uma sacanagem com os ratinhos, mas fizeram o estudo, que é o quê? Os ratinhos foram bastante, né? Sempre pagando preço, né? Coitado deles, né? Mas era o quê? O cientista ia lá, dava um choque no cérebro do ratinho, ele tinha uma convulsão, se debatia. No outro dia lá, dava choque no ratinho, tinha convulsão. No outro dia tinha convulsão. Até que, nos outros dias subsequentes lá, não dava mais choque e ele começava a convulsionar. Aí não dava mais choque e ele começava a convulsionar de novo. O quê? O que antes era provocado se tornou o quê? Espontâneo. Uhum. O que era provocado se tornou espontâneo. Além de um outro mecanismo que a gente chama de sensitização, que tem um nome bonito para chute na canela. Eu costumo brincar que é chute na canela, né? Você toma um chute na canela em um lugar, doeu, você vai ficar chateado. Mas se eu dou outro chute no mesmo lugar, dói mais. Se eu dou outro, dói mais. Até que vai doendo cada vez mais aquela área, porque eu estou chutando sempre no mesmo lugar. Uhum. Pensa que uma fase de humor, de depressão ou de mania é isso, é um chute no cérebro. É um chute no cérebro, né? Então, o que acontece na sensitização? Os episódios ficam com sintomas mais graves, mais intensos, demora menos tempo entre os episódios. Então, eu tive um episódio em 2015 e o outro só em 2020, 5 anos de intervalo. Mas o próximo vai ser 3 anos, o próximo vai ser 2, o próximo vai ser 1. Né? Uhum. Então, eu reduzo o intervalo entre as crises e, pior, ele responde menos ao tratamento, aos medicamentos que a gente tem disponível. Essas 3 coisas aí é o que acontece na sensitização, que é esse mecanismo de primeiro é gatilho, depois se torna espontâneo. É o cérebro se chutando, né? Porque ele aprendeu a se machucar e também aprendeu a ser sensitivo, né? Então ele fica se chutando e não para mais. Exatamente. E por que, por exemplo, esse gatilho que a gente estava falando agora? O cara teve um gatilho lá com 10 anos, 12, e foi a primeira coisa que fez ele ter isso. Por que esse gatilho não desencadeou outra doença e desencadeou especificamente bipolaridade? Excelente pergunta. Obrigado. Muito boa. Porque qual que é a questão aí? A bipolaridade, a gente tem 90% de herdabilidade, né? Então, herdabilidade é um nome difícil para quem é o culpado. Quem é o culpado aqui desses sintomas, né? 90% de herdabilidade é a maior herdabilidade que existe na psiquiatria. Ganha de ansiedade, depressão, de toque, qualquer coisa, esquizofrenia, não tem nada que tenha uma herdabilidade tão grande quanto a bipolaridade, 90%. Então, a genética é culpada, basicamente, né? Uhum. Você ouve muito falar que questões, assim, de saúde mental tem a ver com genética, mais a interação no meio, né? Na bipolaridade tem a ver com muita genética, é muito genético, e também com a interação no meio. Mas, basicamente, por que essa pessoa desenvolveu bipolaridade e não ansiedade? Pela genética. A culpa é da genética.
né? Então é importante de entender essa herdabilidade na psiquiatria, e volta até naquele primeiro ponto que a gente conversou lá. Por que eu preciso de uma consulta, de uma entrevista maior para saber se alguém é bipolar? Porque eu preciso saber da história familiar.